Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, terceiro encontro, Provérbios capítulo 1, do versículo 20 a 33. Ouçamos nossa leitura. Mudem antes que seja tarde. A sabedoria grita pelas ruas e levanta a voz nas praças. Ela grita no burburinho da cidade e anuncia nas praças públicas. Até quando, ó ingênuos, vocês vão amar a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando se empenharão na zombaria? E vocês, insensatos, até quando odiarão o conhecimento? Voltem-se para ouvir o meu aviso. Eu vou derramar meu espírito sobre vocês e lhes comunicarei as minhas palavras. Contudo, eu chamei e vocês recusaram. Estendi a mão e ninguém deu atenção. Vocês recusaram os meus conselhos e não aceitaram o meu aviso. Por isso eu também vou rir da desgraça de vocês. Vou zombar quando o terror os assaltar. Quando o terror cair sobre vocês como tempestade, a desgraça chegar como furacão, e a angústia e a aflição os alcançar. Então vocês vão me chamar, mas eu não responderei. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Vocês recusaram o conhecimento e não escolheram o temor de Javé. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram o meu aviso. Pois bem, vocês comerão fruto do seu comportamento e ficarão fartos de seus próprios conselhos. Sim, a revolta dos ingênuos acabará levando-os à morte, e a despreocupação acabará com os insensatos. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá nenhum mal. Este, então, é o texto que nós vamos, do livro dos Provérbios, os versículos que nós vamos refletir. Versículo 20. A sabedoria grita pelas ruas e levanta a voz nas praças. Ao ensino do mestre, que fala da sabedoria, agora a sabedoria vem apresentada, isto é, personificada, como mestra. A postura da sabedoria, na maior parte dos lugares públicos, recorda os profetas. Jeremias, capítulo 7, versículo 2, capítulo 17, versículo 19 e 20. A mensagem da sabedoria alcança as pessoas nas ruas e praças, lugares públicos. As ruas é o lugar onde as crianças brincam. Aqui quer sugerir a instrução dos primeiros princípios morais dados às crianças. As praças refere-se aqui aos lugares públicos onde os jovens em crescimento encontram-se e podem ser chamados por meio da voz da sabedoria. Assim, ruas e praças referem-se a processos de crescimento da sabedoria, que vai da criança à juventude, ruas e praças. Versículo 21. Ela grita no burburinho da cidade e anuncia nas praças públicas. A cidade, suas praças, refere aqui às portas das cidades que eram centros de atividades.
locais de comércio e administração. A sabedoria, grita, estando no mercado da cidade, na praça pública, onde os cidadãos se juntam. A sabedoria dá uma mensagem àqueles sentados na entrada dos portões, os juízes e anciãos. Assim, os lugares mais ruidosos da cidade, a sabedoria coloca sua voz, anuncia, se faz presente na vida social, política, onde o povo se reúne. Assim, nas estradas, nas ruas, nas encruzilhadas. Aqui a ideia de tumulto, movimento, barulhento. A cidade aqui se refere a Jerusalém. A sabedoria é um personagem real, onde os profetas pregaram e não foram ouvidos. A sabedoria se manifesta publicamente. Versículo 22. Até quando, ó ingênuos, vocês vão amar a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando se empenharão na zombaria? E vocês, insensatos, até quando odiarão o conhecimento? Os ingênuos, os zombadores, os insensatos representam a posição, aqueles que se opõem têm atitude contrária à sabedoria. Os zombadores são homens céticos, que em seu orgulho desprezam aqueles que levam a sério a lei e as recomendações do Senhor Deus, que não aceitam correções e admoestações dos mestres. Mas são três pessoas diferentes. Os ingênuos, ainda podem aprender a decidir-se. Os zombadores se fecham ao saber. Os insensatos ou cínicos desprezam a palavra da sabedoria. São atitudes de homens, voluntários e culpáveis, pois refletem a decisão e o agir deles, contrário à sabedoria. Assim, os ingênuos carecem de conhecimento, mas a sabedoria vem a eles ao encontro, a fim de oferecer poder de julgar e discernir. Os zombadores escarnecem da sabedoria e não alcançam a sabedoria, que só pode ser atingida pela fé e o reconhecimento de Deus. O insensato conhece as leis morais, eles são ímpios, mas não as praticam, pois seus desejos estão acima da observância da lei e o compromisso moral. Versículo 23. Voltem-se para ouvir o meu aviso. Eu vou derramar meu espírito sobre vocês. Lhes comunicarei as minhas palavras. A palavra é uma palavra de aviso, mas tem um sentido de educação. A palavra designa qualquer aviso, razão, argumento, destinado a conduzir a uma visão de vida, uma filosofia. Como vem, então, a sabedoria concedida pelos sábios. O espírito da sabedoria expressa a inspiração que confere a compreensão religiosa no agir humano. Assim, a sabedoria promete seu espírito. A sabedoria incentiva o homem a arrepender-se. O homem deve ouvir sua voz interior, reconhecendo a lei moral. E se por acaso o ser humano não ouvir a voz da sabedoria, ele será punido pela sua própria resistência, sua própria recusa. Versículo 24. Contudo, eu chamei e vocês recusaram. Estendi a mão e ninguém deu atenção. Houve uma recusa da sabedoria, uma recusa consciente, um ato livre da pessoa.
que nega a sabedoria, que não se aproxima da sabedoria, que é indiferente à sabedoria. A iniciativa da sabedoria, né, faz com que ela estenda a sua mão, sinal de acolhimento, mas o homem prefere não dar atenção. Preferir significa um ato de escolha moral. A sabedoria torna-se profetiza, repreende, adverte, ameaça. Como encontramos na mensagem profética, a sabedoria encontra indiferença e rejeições. Ao estender as mãos, refere aqui a vontade dela de que todos venham aceitar o conselho da sabedoria. Mas nós vemos que aqui o conselho da sabedoria é ignorado. Nem mesmo a ameaça apavora os indiferentes. Versículo 25. Vocês recusaram os meus conselhos e não aceitaram o meu aviso. Uma recusa consciente, indiferente, diante da ameaça e da negação daqueles que não querem se aproximar da sabedoria. Eles recusam. A recusa dos conselhos da sabedoria é um ato livre. A sabedoria oferece o conselho. Existe a possibilidade de que o aconselhado escute o conselho, se converta. Ao não seguir o conselho, este amigo será reprovado, visto que escolheu um caminho errado, que vai contra a sabedoria, a lei. Versículo 26. Por isso, eu também vou rir da desgraça de vocês, vou zombar quando o terror o assaltar. A sabedoria não executa o castigo, mas deixa chegar as consequências de uma conduta. Toda escolha traz consequências. E aprova as consequências com um sorriso. Parece cruel, e é, porque passou o tempo da compaixão. A imagem quer alertar para uma urgência decisiva nas escolhas humanas. Assim, os zombadores zombaram da instrução da sabedoria. Agora, os zombadores é que são zombados. Versículo 27. Quando o terror cair sobre vocês como tempestade, a desgraça chegar como furacão e a angústia e aflição os alcançar. Ora, diante da recusa da sabedoria e das consequências sofridas, na recusa do conselho, o zombador terá agora de enfrentar a situação, consequências de suas escolhas. Ele será assaltado pelo terror. A metáfora da chegada do terror é comparada como tempestade, que quando vem causa desolação e devastação, como um furacão que tudo destrói em sua passagem. Versículo 28. Então vocês vão me chamar, mas eu não responderei. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Ao perder o tempo da admoestação, agora nada se pode fazer. Aquele homem que livremente e conscientemente rejeita os conselhos da sabedoria, fica agora afastado dela. Aqui vigora a pena do talião. É tarde demais. A primeira frase, vocês vão me chamar, mas eu não responderei, refere aqui aos ingênuos e os zombadores, que não vivem a lei moral ou recusam aceitar qualquer autoridade dos sábios. Enquanto os insensatos reconhecem a lei moral, mas contestam a lei. Estes irão procurar a sabedoria, mas não irão encontrá-la. Mas porque já é tarde demais. Versículo 29. Vocês recusaram o conhecimento e não escolheram o temor de Javé. A sabedoria já não se limita à palavra de um mestre de sabedoria, mas aqui ela encarna a autoridade de Deus, Javé, passa-se ao âmbito religioso. Aqueles que recusaram o conhecimento são os insensatos.
embora aceitem a existência de uma lei moral, mas vivem como se ela não existisse. O conhecimento da lei moral se atinge por meio do temor de Javé. Javé é Deus. Os insensatos detestam o conhecimento porque rejeitam o temor de Javé. Os insensatos têm conhecimento do bem e do mal, mas preferem decisão moral, não viver a lei, porque não querem ser cerceados em sua liberdade. Querem viver sem nenhuma imposição da lei. Versículo 30. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram o meu aviso. Como vimos, houve a repreensão da sabedoria àqueles que não queriam ouvir. Ingênuos, zombadores e insensatos. A gargalhada de deboche da sabedoria irá compensar a desfeita, a recusa que eles fizeram não ouvindo e rejeitando a palavra da sabedoria. A consequência da rejeição vem na metáfora da tempestade e furacão, consequência de recusa. Ao disporem em não buscar a sabedoria, eles rejeitaram o convite, portanto, não penetraram no mistério. A sabedoria queria dar o conselho, como um pai aconselha um filho, instruindo-o na sabedoria da vida, na formação da consciência ética. Aquele que ouve a instrução não segue o caminho dos ladrões e assassinos. Salmo 1. Porque ouviu a instrução, sabe discernir, fazer boa escolha. Versículo 31. Pois bem, vocês comerão o fruto do seu comportamento e ficarão fartos de seus próprios conselhos. O feitiço vira contra o feiticeiro. Terão de comer o fruto amargo da recusa em ouvir e deixar ser instruídos pela sabedoria. O próprio mal se volta contra eles. Um fantasma irá acompanhá-los e eles nunca terão paz, pois serão ameaçados pelas próprias escolhas. É a psicologia do texto. Os ingênuos, zombadores, insensatos se alimentam do fruto de suas ações, uma nutrição que conduz à morte. Comem eles dos frutos dos problemas cultivados durante toda a vida. Não existe neutralidade no agir nas escolhas. Toda escolha e agir tem consequências. A atribuição vem por duas realidades. A primeira vem em razão das escolhas que fizeram, a segunda em razão do pecado da mente, da inteligência, que livremente rejeitou a fé e a verdade. Na psicologia se justifica muitas situações injustificáveis, para amenizar a consciência do erro e sua gravidade. Afirma-se condicionamentos, situações, etc. Mas o ser humano deve ter consciência de que a escolha não é neutra. Ele deve assumir as consequências dessa escolha, como ato de responsabilidade e maturidade, por uma consciência moral reta. Versículo 32. Sim, a revolta dos ingênuos acabará levando à morte, e a despreocupação acabará com o insensato. Duas classes aqui. Os ingênuos são aqueles que ainda podem aprender. Podem, mas se deve saber se querem ou não aprender. Ao não querer aprender, os ingênuos sofrerão em razão de sua ignorância moral e ato de responsabilidade, porque, tendo poder para encontrar a sabedoria, não a levaram a sério. O destino será a morte, a autodestruição. Os insensatos são aqueles que conhecem a lei, os mandamentos, mas, em ato deliberado, consciente, desprezam a Torá. O caminho dos dois será a destruição completa, seja no mundo presente ou naquele que há de vir. O fato de ter conhecimento faz com que os ingênuos pequem mais gravemente. Não se pode enganar a consciência moral. Versículo 33. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá nenhum mal.
A consciência tranquila reflete a boa escolha realizada. Vemos a distinção entre obediência e rebeldia, entre consciência moral tranquila, segura de suas escolhas, uma segurança autêntica, diante da lucidez, e de outro lado, a rebeldia ou despreocupação com o compromisso moral, com a sabedoria, que revelará uma consciência culpada, ignorância culpada. Temos a distinção de dois caminhos. Novamente, recorro ao Salmo 1, a distinção do caminho do mal e o caminho do justo. Aquele que obedece à sabedoria viverá em segurança neste mundo e tranquilo no mundo que haverá de vir. A verdadeira recompensa se opõe à paz ilusória, fruto de uma ilusão de falsa segurança, daqueles que não escutam nem conseguem agir para adquirir a sabedoria e assim possa vivê-la com decisão moral e ética. Esse é o nosso comentário neste livro dos Provérbios, faz parte da formação da consciência moral. Que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça, que a sua face resplandeça sobre nós.